Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, onde nesta semana eu vou explicar para vocês de que forma resolver o seu TD avaliativo e falar um pouco sobre o conteúdo correspondente a cada questão. Fiquem atentos às informações, ao que eu estou falando para vocês, porque quando vocês forem responder o TD, para ter cuidado para não cometer alguns erros. Que erros são esses? Primeira informação. O seu TD deve ser respondido de caneta azul ou caneta preta. Exatamente. Azul ou preta. Nada de caneta vermelha, nada de lápis. Azul ou preta. Fiquem atentos a essa informação. Outra informação, outro erro vocês estão cometendo muito. Usar corretivo. Não aceito. Não pode rasurar o seu TD. Então, caneta azul ou preta, não pode usar corretivo. E a entrega do TD. Essa entrega tem que ser feita na escola, no prazo previsto, no prazo determinado. E que se você tiver alguma dúvida sobre isso que eu estou falando, ou propriamente sobre as questões que eu vou estar explicando, aí você pode passar essa mensagem lá no Class que eu vou tirar a sua dúvida correspondente. Com relação ao nosso TD de maio, vamos lá às nossas observações das questões. Primeira, assinale a alternativa correta. Então, quando eu menciono para vocês que é a alternativa correta, significa que temos apenas uma. Então, vocês só devem marcar um item. Começando com mais perto do Sol, qual a ordem correta dos planetas? Então, a primeira questão, ela quer saber a ordem dos planetas de acordo com o nosso sistema solar. Lembrando que, atualmente, o sistema solar ele é composto por 8 planetas, exatamente, não 9. Por que não é mais 9? Plutão deixou de pertencer ao sistema solar, deixou de ser considerado um planeta. Agora ele é um planeta anão. Então, por conta disso, o nosso sistema solar ele é composto por 8 planetas. E a questão ela quer em ordem, começando do Sol até o final. Então, vocês vão observar o seguinte, o item A diz Mercúrio, Marte, Terra, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Será que é essa a ordem dos nossos 8 planetas no sistema solar? Da sua posição? B. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. C. Marte, Vênus, Terra, Mercúrio, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Desculpa, Plutão não. Plutão não é mais planeta do sistema solar, é um planeta anão. D. Mercúrio, Saturno, Terra, Marte, Júpiter, Vênus, Urano e Netuno. Segunda questão. O nosso planeta está em constante transformação, ou seja, a Terra está em constante transformação, modificação. De acordo com a figura, qual o nome do primeiro continente existente na Terra? Nós temos 3 imagens que representa a deriva continental, assunto esse que estudamos no decorrer das nossas aulas, e que no início de todo o processo era um único continente, um único território, e que ele foi sendo modificado por conta das placas tectônicas, ocasionando os terremotos e as rachaduras, as falhas dentro da parte interna da Terra, vindo da parte interna para a parte externa. Então, diante disso, vocês vão me dizer como se chama o primeiro continente existente da Terra. Qual o nome dado à primeira era desse continente, onde todos eram juntos, era um território só? Vocês vão escrever, ó, nesta linha. Terceira questão. A figura ilustra as camadas que compõem a estrutura do nosso planeta. Exatamente. As camadas da Terra, crosta, manto e núcleo. A questão está pedindo para vocês identificarem, de acordo com a imagem, quais são as correspondências, ou seja, a qual ponto, número, está relacionado à camada da Terra. Por exemplo, o número 1,
Você vai escrever aqui no item A qual a camada que ele está identificando. E assim vai fazer com o número 2, com o número 3 e com o número 4. Lembrando a vocês que o núcleo, ele é dividido em duas partes. Núcleo interno e o núcleo externo. Então, para responder a terceira questão, quais são as informações que você tem que ter em mente? Nós temos aqui ao lado a informação para vocês. Crosta, manto e o núcleo, mais uma vez, que pode ser dividido em duas partes. O núcleo interno e o núcleo externo. Então, com essa informação, vocês vão responder, ó, os 4 itens, o A, B, C e D. Resposta, colocar cada uma correspondente na linha. Lembrando que tem que ser com base na imagem. Então, vocês vão observar a imagem. Vamos lá para a quarta questão. Assinale a opção incorreta. Isso significa que é a falsa. A falsa, a errada, incorreta são a mesma coisa. Só muda o nome, mas a resposta sempre vai ser a mesma. Em relação ao conjunto de astros que formam o sistema solar. Mais uma vez sobre o sistema solar. Então, o item A fala o seguinte. Os planetas não têm luz própria. Primeira informação do item A. Aí você vai pensar. A professora, no decorrer das aulas, ela falou sobre questão de luz própria. Então, quem tem luz própria dentro do nosso sistema solar? São os planetas ou é o Sol? Segunda informação. Exemplo de planetas: Terra, Júpiter, Saturno e Marte. Quando ele dá exemplo de planetas, não quer dizer que ele precise falar todos, certo? Item B. Os planetas giram em torno do Sol. Exemplo de planetas que podem girar em torno do Sol. São exemplos, não estão mencionados todos. Mercúrio, Vênus, Terra e Urano. C. As estrelas possuem luz própria e iluminam os planetas e satélites. C. D. Os satélites possuem luz própria e giram ao redor do Sol. Exemplo, satélite natural, a Lua. Lembrando que a quarta questão, ela quer o item incorreto, o item falso. Quinta questão. As principais vertentes que tentam explicar a origem da vida e a evolução das espécies são o criacionismo e o evolucionismo. Os argumentos criacionistas apresentam bases religiosas. Então, o criacionismo é a criação, Deus, ele que criou tudo. Então, questão religiosa. E as teorias evolucionistas possuem o teor científico, a evolução do ser humano, através dos primatas, passando pela fase dos homínideos, australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens e Homo sapiens sapiens. De acordo com seu conhecimento, descreva as duas teorias. Na quinta questão, você vai falar sobre cada uma. O que foi a teoria do criacionismo e o que foi a teoria do evolucionismo. Sexta questão. Por que, olha aqui o Plutão. Plutão não é considerado mais um planeta do sistema solar. Vimos isso no decorrer das nossas aulas. Eu mencionei para vocês. Por que o Plutão ele não faz mais parte do sistema solar? Porque que hoje, atualmente, o nosso sistema solar é composto por 8 planetas. Antes era por 9, agora é por 8. Exatamente porque Plutão não faz mais parte dele. E aí você vai explicar por que o Plutão deixou de compor esses planetas do sistema solar. Chegamos à sétima questão. Complete o trecho abaixo sobre a era geológica. Era que estudamos também no decorrer das nossas aulas. Cenozoica, Paleozoica, Mesozoica. E aí você, na hora de responder o seu TD, tanto pode reassistir nossas aulas, como também pegar o seu livro e observar o capítulo que fala sobre a era geológica, capítulo que nós temos do sistema solar. Tem a parte falando sobre essa era, tem as características, tem os desenhos que mostram
cada movimento que aconteceu em cada era geológica. Então, tá aí uma dica para você pegar o seu livro que lhe ajuda, lhe auxilia a responder a questão. Então, completando a frase. Foi na mesma era aí ele quer saber qual foi a era, que ocorreu o surgimento dos atuais continentes e da espécie humana, porém em períodos diferentes. Aí ele quer saber se foi na era cenozoica, paleozoica, primitiva. É só observar os itens. Continuando o texto. A fragmentação das terras emersas, tais quais nós as conhecemos agora, formaram-se no período, quando ele fala dessas terras emersas, são os nossos continentes, a formação dos nossos continentes atuais. Aí ele quer que você defina se foi no período terciário, primitivo, arqueozoico, olha aí mais uma dica, há 71 milhões de anos, enquanto os primeiros humanos surgiram somente no... Então, qual foi a era que surgiu os humanos? Foi no Quaternário, na era pré-cambriana, na era secundária ou na era quaternário. É só ficar atento ao desenho que tem no seu livro de geografia. E aí ele auxilia a responder a 7ª questão. Lembrando que o nosso assunto, o nosso capítulo do livro é sobre o sistema solar e sobre a parte interna da Terra, sobre a estrutura da Terra. São os assuntos do nosso TD. 8ª questão. O estudo das ondas sísmicas e dos campos magnéticos permitiu o descobrimento e caracterização de 3 importantes camadas da nossa Terra. Quais foram essas camadas? A litosfera, o manto e o núcleo. Aí você deve estar pensando agora. Professora, litosfera, manto e núcleo? Exatamente. A litosfera é a nossa crosta. É a crosta terrestre. Só muda o nome, muda a nomenclatura, mas a definição vai ser a mesma. Então, sobre essa camada da Terra, crosta, manto e núcleo, ou litosfera, manto e núcleo, observem os itens abaixo para marcar verdadeiro ou falso. Após você marcar as frases, você vai observar qual item corresponde à sua sequência. Se a sua sequência não estiver relacionada com nenhum item, aí você tem que ter atenção em refazer a questão. Por quê? Porque você pode ter deixado passar alguma palavrinha e aí você pode ter respondido errado, por isso que não encontrou o item correspondente. Lendo para vocês, vamos lá, a primeira frase. O manto envolve o núcleo terrestre, ocupa a maior parte do volume do planeta e se comporta como um fluido que se move lentamente. Está dizendo que é o manto. O manto tem um líquido, um fluido que se movimenta na parte interna. É isso que a primeira frase está dizendo. Segunda frase. A crosta oceânica é uma porção da litosfera, crosta, litosfera, nossa parte externa, é composta por rochas graníticas e não apresenta camadas internas, que são rochas basáticas. O que são essas rochas basáticas? Rochas formadas através dos movimentos das placas tectônicas que podem ocasionar uma erupção vulcânica. Então, pode ser as formações das rochas. Terceira frase. Sobre a litosfera, existe uma camada de rocha menos rígida, conhecida como astenosfera. Trata-se de uma zona de baixa velocidade, onde flutuam as placas litosféricas. O núcleo é formado basicamente por níquel e alumínio. Essa camada produz o campo magnético, elevando as temperaturas. E a última frase. A litosfera acha-se dividida em blocos mais ou menos rígidos, designados como placas. Essas placas são deslocadas por correntes de convecção que se formam no manto. E chegamos às nossas 2 últimas questões do seu TD. Questão 9. Tempo geológico é como chamamos as várias eras e períodos que situam cronologicamente os eventos ocorridos na Terra. Nas aulas de história, nas aulas de geografia, você aprendeu que a história da humanidade foi dividida em idades.
organizadas em períodos de anos, séculos e milênios. Para organizá-las, os cientistas tiveram que usar outra escala de tempo, dividida em milhões e bilhões de anos atrás, conhecida como escala do tempo geológico. Essa escala ela é internacional, ou seja, é utilizada no mundo inteiro e está dividida em intervalos de tempo, onde esses intervalos são chamados de eras geológicas. Era Cenozoica, Paleozoica, Mesozoica, a Era Pré-Cambriana. Com base nisso, relacione a primeira coluna com a segunda, sobre os surgimentos em cada uma dessas eras. No item A, nós temos Pré-Cambriana, no item B, Paleozoica, no item C, Mesozoica e no item D, Cenozoica. Aí vocês vão observar os itens abaixo. Répteis gigantes e erupção vulcânica. Surgiu em qual dessas 4 eras? Mais uma vez, anotações no caderno, explicação nos slides, nas nossas aulas. E aí você pode usar como fonte para responder a questão, além do caderno, o seu próprio livro, que aborda exatamente essas 4 eras: pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica. E aí você vai identificar com essas características. Os répteis gigantes foi em qual dessas 4 eras? Então, se você achar que foi na era pré-cambriana, você coloca a letra A. Se você achar que foi na era paleozoica, coloca a letra B. Se você achar que foi na era mesozoica, coloca na letra C. E se você achar que foi na era cenozoica, você coloca a letra D. E assim vai fazendo com os outros itens. Lembrando a vocês que cada uma dessas palavras, elas se encaixam em uma característica. Então, isso significa que não tem item repetido. 10ª questão. O fim dos maiores predadores deixou vestígios que permitiu a reconstituir a vida no tempo dos dinossauros. Os restos fossilizados, que são os fósseis, encontrados pelos pesquisadores cientistas em vários continentes do mundo, evidenciam a existência de diferentes espécies de dinossauros que viveram em distintas épocas. A linha do tempo, a seguir, ela representa o aparecimento dos diferentes tipos de dinossauro. Vocês que vão realizar essa linha do tempo. Vocês vão, de acordo com o seu conteúdo do livro, de acordo com o livro, vocês vão dizer o surgimento da época do dinossauro. Qual foi a era que os dinossauros surgiram? Qual foi a era que os dinossauros deixaram de existir? Mais uma vez, na 10ª questão, vocês vão me informar, escrever a era que os dinossauros surgiram e a era da extinção dos dinossauros, ou seja, quando eles desapareceram. Era que surgiu e era que desapareceu. Então, são 2 respostas. E aqui concluímos a nossa explicação do TD, onde eu relembrei alguns pontos que a gente viu no decorrer das nossas aulas. Não esqueçam de pegar o seu livro de geografia, anotações do caderno, ou até mesmo reassistir algumas aulas que lhe ajudam a responder o TD de geografia com base no nosso conteúdo desse mês. Qualquer dúvida que surgir, vocês podem passar mensagem lá no Class que eu irei responder e tirarei sua dúvida. Fiquem atentos ao prazo de entrega do TD na escola e respondam de caneta azul ou caneta preta. A gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até a nossa próxima aula. Tchau!